Ô glória, pode dar um glória a Deus, igreja? Pode dar o teu glória a Deus, igreja? Levanta as tuas mãos e diga a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Vamos nos começar a alegrar na presença do Senhor, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E nessa noite Ele tem uma palavra do céu. O inimigo, nessa manhã, o inimigo pelejou, mas ele não conseguiu nada aqui nessa manhã, porque a irmã Bina já está de pé e o irmão já está de pé para a honra, glória e louvor do Senhor. Muito obrigada. Abra sua Bíblia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Juízes 16, verso de número 28. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor para mim e a tua vida. Então Sansão clamou ao Senhor. Quem Sansão clamou? Ao Senhor. E disse: Senhor Jeová, peço que te lembre de mim e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Feche seus olhos que eu quero orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nome esse que está acima de todos os nomes. Senhor, eu quero te entregar cada um que se encontra nesta manhã aqui neste lugar. Já te louvamos, já oramos, já tivemos a palavra inicial. Agora, Senhor, é a palavra principal da manhã e a palavra que nos põe de pé. Que essa palavra, meu Senhor, possa nessa manhã ir de cada coração. E aqueles que estão caindo, fracassado, derrotado, desanimado, possa se pôr de pé pela tua palavra. Que essa é viva e eficaz. Que a tua palavra possa ir de encontro a cada coração nessa manhã. É essa oração que eu faço a ti, em nome de Jesus. E a igreja diga... A igreja pode tomar o seu assento. Nessa manhã nós vamos falar de um personagem bíblico que se chama Sansão. E eu dei um tema a essa mensagem. Dá para botar, irmã Áurea? Eu dei um tema a essa mensagem: aliança ou laço? E botei um ponto de interrogação. Agora, quem vai decifrar esse ponto de interrogação nessa mensagem será você. Vai ser aliança na tua vida ou vai ser um laço? E eu quero estar falando de um personagem chamado Sansão. Sansão é filho de Manoá. Seu pai era Manoá e a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, a Bíblia não relata o nome. E eu tentei buscar na história, também não encontrei o nome da mãe de Sansão. Mas a história vai dizer que Manoá e a sua esposa eram servos de Deus vivo. Eram homens e mulheres que viviam no altar do Senhor orando. Só que a esposa de Manoá era uma mulher estéril. E ela começa a orar e pedindo a Deus a um filho. E esse filho era chamado Sansão. Mas antes disso, antes dela engravidar, o anjo aparece para essa mulher e concede a ela um filho varão. E esse filho, eles dão o nome de Sansão, que tem o significado de luz. Então logo eu entendo, aonde a luz aparece, as trevas elas têm que bater em retirada. Sansão é um menino que ele é nazireu. O que significa, pastora, nazireu? Significa separado, ou seja, que os seus pais separam eles para o altar. Seus pais consagram eles a Sansão ao altar de Deus. Os seus pais orientam Sansão no caminho de Deus. Então eu entendo,
nessa passagem bíblica que Sansão é um menino guardado, Sansão é um menino protegido pelos seus pais. Além de ser guardado e protegido por Deus, ele também é guardado e protegido pelos seus pais. Seus pais, homens e mulheres de Deus, dão direção profética para Sansão. Deus então, do céu, levanta Sansão com uma missão, com um propósito, dele ser libertador do seu povo de Israel, de Sansão libertar o povo de Israel dos filisteus, que era o maior exército de Israel, o maior exército inimigo de Israel. Sansão cresce protegido, guardado. Sansão cresce seguindo direção profética dos seus pais. Nessa manhã e nos cultos aqui da Terra dos Milagres, você sai daqui desse altar com direção profética para seguir. Você segue se você quiser, mas quando você segue a direção que sai do céu para a tua vida, você é abençoado em pequeno, médio e grande porte. Renobinar-se. Sansão é levantado então para liderar. Sansão é levantado então para governar. Mas ele tinha uma intimidade diferente com Deus. Sansão tinha um segredo com Deus. Diga, um segredo com Deus. Ei, deixa eu começar. Até agora eu só contei a história de Sansão e da sua família. Mas agora eu vou começar a ministrar na tua e na minha vida o que Deus colocara no meu coração. Cada um de nós temos um particular com Deus. Cada um de nós temos um segredo com Deus. E eu vim aqui nessa manhã para falar: o segredo que você tem com Deus, não conte a ninguém. É você com Deus. Só conte o teu segredo quando se concretizar. Anará se andará, para você testemunhar. Tem gente que tem um segredo com Deus. Lá no teu quarto, na tua casa ou aqui na igreja, você fez um voto, um segredo com Deus. Mas aí chega no teu trabalho, você conta para todo mundo qual é o teu segredo com Deus. Chega na tua parentela, você conta o teu segredo com Deus. Redubinácia. Segredo significa aliança. Você faz uma aliança com Deus. Aliança significa abençoar. E laço, aprisionar. Cuidado, ao invés de abençoar, você não fica aprisionada. Aleluia, aquilo que você falou. Sansão tem essa missão de libertar o povo. Mas ele tinha esse segredo com Deus. E qual era o segredo? Ele tinha uma força dada do céu, de Deus, para a vida dele. Porque a nossa força, aquilo que vem de dentro de nós, não vem de homem nenhum, mas a nossa força vem do céu. O Senhor, a cada dia na nossa caminhada, Ele nos coloca de pé, nos dando força. Só que a força de Sansão estava no cabelo. Ele não podia raspar a cabeça, porque se ele raspa a cabeça, ele perderia toda aquela força dada por Deus. Era o segredo de Sansão. Sansão não poderia contar esse segredo a ninguém.
Ele era nazareu, ele era separado. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em cadáver e ele não poderia beber bebida forte nenhuma. Deus levanta Sansão com forças. A Bíblia vai dizer, se você ler esse capítulo todo, 16, que podia vir qualquer exército inimigo que Sansão destruía sozinho. Ele se levantava como um gigante de Deus e destruía todo aquele exército. A Bíblia vai dizer, Renubinácia, Arabandacanda, Subiandarai, que Sansão teve um título de um chamado extraordinário, um título de juiz. Sansão passa 20 anos liderando e governando aquele povo e fazendo aquilo a qual Deus o chamou. Os outros exércitos, para destruir, para o povo destruir, ou para quem estava na liderança destruir, tinha que ter carruagem de exército. Mas para Sansão não, Sansão destruía tudo sozinho. Só que Sansão olha para uma mulher. E quando ele olha para aquela mulher chamada Dalila, Sansão fica totalmente apaixonado por essa mulher. Só que ele não podia fazer laço com aliança com o inimigo. Sansão não podia fazer aliança com ninguém que era filisteu, porque os filisteus adoravam um Deus chamado Dagom. E quem serve a Deus não pode fazer aliança com outros deuses. Quem aqui está adorando a Deus nessa manhã, mas vai lá na mulher que joga búzio e faz aliança com a entidade? A Bíblia diz que nós não podemos adorar dois deuses, que a um nós vamos agradar e a outro nós vamos desagradar. Mas Sansão, ele olha para Dalila, e quando ele olha para aquela mulher, ele se apaixonou pelaquela mulher. Só que aquela mulher foi mandada. Os filisteus falaram, vai lá, faz um carinho em Sansão e pergunta a ele da onde vem a sua força. Sansão tinha uma aliança com o céu. Sansão tinha uma aliança com Deus. Mas se Sansão abre a boca para falar, essa aliança vai virar um laço sobre a vida dele. E eles falaram para Dalila assim, olha, vai lá, descubra o segredo que nós vamos te pagar. Só que quando Sansão olha para Dalila, ele se apaixona pelaquela mulher. Ele fica louco. E os seus pais o orientam. Não se envolva com Dalila, porque é um laço. Não é aliança, é laço para a tua vida. Mas já viu aqueles filhos quando não querem escutar pai e mãe? A mãe orienta, o pai orienta e eles não querem escutar ninguém. Sansão vira para os seus pais e fala assim, mas eu estou apaixonado. A vida é minha e eu faço o que eu quero. Eu vejo que Sansão agora ele pisa no seu chamado, ele pisa na sua família, ele pisa no seu título de juiz, ele pisa como homem respeitado e se entrega a Dalila e faz uma aliança com Dalila.
Dalila, para receber, pergunta assim para Sansão: da onde vem essa tua força? Por que você é um homem tão forte? E Sansão diz assim, ó: porque se você pegar 7 vigas de aços e enrolar em mim, eu vou me enfraquecer. Dalila pega essas 7 vigas de aço e envolve Sansão. E Sansão continua forte. Dalila diz: você está zombando de mim? Passa uns dias e Dalila vem de novo. Porque o inimigo é assim, ele não desiste daquilo que ele quer. Ela vem, faz um carinho em Sansão e diz assim: o que você faz para ser tão forte? Aí ele diz assim: eu pego as cordas novas e envolvo todo no meu corpo, e eu fico, e dali vem minha força. Dalila pega as cordas novas, envolve, e Sansão não perde a sua força, porque esse não era o segredo de Sansão. A Bíblia diz que passa mais alguns dias, volta Dalila, faz um carinho, dá um beijinho e diz: Sansão, da onde vem a tua força? E ele diz: das minhas 7 tranças teceram as minhas tranças e vem a minha força. E ela faz as tranças de Sansão, refaz as tranças, e ele não perde a força. Dalila fala para ele assim: por 3 vezes, Sansão, você zombou de mim, você brincou comigo. Ela pega Sansão e palavras, ela começa, bota Sansão sentado em seu joelho, com a cabeça deitadinha no seu joelho, começa a acariciá-lo, começa a dizer palavras bonitas. A palavras, ela pode te aprisionar, palavras pode te paralisar na terra. E ela começa a dizer: Sansão, da onde vem a tua força? Me diz, Sansão, da onde vem a tua força? Sansão vai, mediante aquela carícia, aquele carinho, aqueles beijos, aquele deitar de cabeça nos joelhos, Sansão fala: a minha força vem do meu cabelo. Se raspar a minha cabeça, ou seja, falando na linguagem de hoje, se passar a máquina zero na minha cabeça, eu perco as minhas forças. Sansão dorme. Dalila passa e raspa a cabeça de Sansão toda. E verdadeiramente, Sansão perde a sua força. E agora eu já parto para a parte final dessa mensagem. Dalila pega a navalha e passa a navalha na cabeça de Sansão. Quando eu estudava essa palavra, o Espírito Santo falava fortemente ao meu coração: irmãos, vigia para quem você fala as tuas coisas pessoais. Vigia para quem você conta as coisas que acontecem dentro da tua casa, as tuas particularidades, os teus sonhos. Porque nem todo mundo que bate no teu ombro e diz que está contigo não. Nem todo mundo que manda um joinha e diz: ó,
Tamo junto, hein? Não tá junto, não. Tem muitas pessoas que acham que querem fazer aliança contigo para saber das tuas particularidades, mas cuidado, é laço. Redobinar-se andarai. Sansão perde a sua força, porque ele quebrou essa aliança que ele tinha com Deus. A aliança era para ele fechar a boca e não contar o segredo. Mas ele não aguentou, sabe por quê? Porque ele fez aliança com Dalila, a quem ele não tinha que fazer. E essa aliança virou um laço para a vida dele. Sansão perdeu as suas forças. E não só perdeu as suas forças. Os filisteus pegaram ele, porque agora ele não pode mais lutar, ele não é mais forte. A aliança dele com Deus foi rompida. Sansão agora pegam Sansão os filisteus e fura os 2 olhos deles. Um homem que tinha força não tem mais. Um homem que tinha visão, que a promessa lá de trás, a visão que ele tinha de libertador, a visão que ele tinha de separado, a visão que ele tinha de ungido, agora ele não pode ter visão, ele não vê, ele não tem direção de Deus, porque arrancaram a sua visão. A primeira coisa que o inimigo vai fazer é tirar tuas forças, é colocar você desanimado para não vir à igreja, é colocar você desanimado para você não dobrar o teu joelho e orar a Deus, é colocar um desânimo para você não jejuar, nem se for uma vez na semana. O inimigo vai tirar as tuas forças para você não ler a palavra, porque a palavra ela te põe de pé. A segunda coisa que o inimigo faz é tirar a visão. Com os olhos carnais a gente vê muita coisa, mas agora ele não tem nem os olhos carnais e nem tem mais o olho espiritual. Olhar de futuro, olhar do que vai acontecer lá na frente. Ele não tem mais direção àquilo que ele andará, se andarai. Na vida dele ele não consegue mais ter uma direção. E terceira coisa que o inimigo fez na vida de Sansão, já estava sem força, cego, sem direção. Agora eles pegam Sansão e colocam Sansão num cárcere. Sabe por quê? Porque ele fez aliança errada. Cárcere aprisiona. A aliança virou laço na vida dele porque colocou ele preso. Quais são as alianças que nós estamos fazendo? Alianças que viram laço para tirar nossas forças, para não dar visão espiritual, para nos colocar preso num cárcere. Ele está dentro de um cárcere agora, fraco, cego, sem força, sem direção e preso. Quantas pessoas emocionalmente estão presas dentro de um cárcere que não consegue sair? Quantas palavras te aprisionaram? É fracassado, é perdedor, não presta para nada. E essas palavras, pela aliança com que você fez com pessoas que não tinham que fazer, essas pessoas te aprisionaram na aliança que você fez. Você não tem mais força para caminhar. Você não tem mais forças para clamar ao Senhor. Você agora está preso num cárcere, a qual você não consegue sair. Sansão agora está no cárcere preso.
Os filisteus, a Bíblia vai dizer, e eu já estou partindo para a parte final dessa mensagem. A Bíblia vai dizer, preste atenção. Na casa se reuniam os príncipes, numa casa de Dagon, aonde era o Deus que os filisteus adoravam. Se reuniam nessa casa. E nessa casa, 3.000 pessoas, dentre elas homens e mulheres e mais os príncipes. A história vai dizer que tinha pessoas pelo telhado. Vamos imaginar que aqui é essa casa. E essa casa, eles começam a glorificar, a exaltar Dagon. Dagon é o nosso Deus, porque nós prendemos, aprisionamos a Sansão. 3.000 pessoas, 3.000 filisteus, entre homens e mulheres e os príncipes, pessoas pelo telhado, exaltando e adorando a Dagon. Dagon é bom porque prendeu Sansão. Dagon é bom porque enviou Dalila como um laço na vida dele e ele caiu. E Sansão, imagina aqui comigo. Sansão está preso no cárcere. Aí ele diz lá, manda chamar Dagon na casa. Porque agora é momento de chamar o palhaço, o bobo da corte, que nós vamos zombar dele. Até aqui ele era forte para nos destruir. Até aqui, Alabanda sábia, ele liderava e abençoava o povo dele. Mas agora a ficha virou. Nós vamos zombar dele. Porque vamos zombar dele e do Deus dele. Mas a Bíblia diz que do nosso Deus ninguém zomba. Ainda cego, ainda preso, ainda sem forças, é o Deus de Sansão. Manda o guia para ir lá buscar o cego. Manda o guia para ir lá buscar o perdedor. Alguém pode vir aqui, alguém do plenário, para servir de guia aqui, que eu vou ilustrar como foi. Preste atenção. Sansão está preso, cego, sem forças e aprisionado. E mandam pegar Sansão. Mas Sansão agora não anda mais sozinho. Sansão precisa de alguém para direcioná-lo. Manda o guia. E o guia pega Sansão para levar lá para ser zombado como palhaço e bobo da corte. E vai Sansão. Eu imagino a cena ontem lá em casa. E eu glorificava a Deus. Eu sou Sansão e o pastor é o guia. Pega o guia, pega Sansão e Sansão vai cego. Sansão vai na avenida do arrependimento. Ele vai de passo a passo. Ele vai na avenida do arrependimento, cego, fraco. Mas ainda ele vai orando a Deus. Deus, eu errei. Deus, eu fiz aliança que virou laço na minha vida. Deus, eu pisei em tudo naquilo que o Senhor me deu. Eu tive oportunidades e não valorizei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Sansão está na avenida do arrependimento. Mas ele está na avenida do arrependimento orando. Porque quem ora tem resposta de Deus. Podem até zombar de mim, Senhor, mas me dá a última oportunidade. E quando ele chega na casa, Anubinácia, todos começam a rir de Sansão. Começam a zombar de Sansão.
começa a escarnecer, dizendo: olha o bobo da corte, olha o palhaço, ele perdeu, o Deus dele perdeu, mas o nosso Deus não perde batalha. Sansão diz pro guia: me coloca nas duas pilastras central. Vamos dizer que essa é a pilastra central. E o guia coloca. E foi o versículo que nós lemos. Ele abraça a pilastra. Ele já vinha na avenida do arrependimento. De tudo que ele fez, ele se arrependeu. Mas ele veio orando. Porque a tua oração tem valor para o céu. Ele abraça a pilastra. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, olha a oração dele, peço que te lembre de mim e esforça-me agora, só esta última vez, ó Deus, para que uma vez eu me vingue dos filisteus que arrancaram meus olhos. Ele abraça as pilastras, abraça as colunas daquela casa. Coluna representa sustento. Coluna representa erguer. Ele abraça. E quando ele faz essa última oração a Deus, aqueles que zombaram, aqueles que escarneceram, aqueles que chamaram ele de bobo da corte, de palhaço, teve que cair, a casa caiu. E todos daquela casa morreram. Todos os filisteus morreram. Ei, eu tenho uma palavra do céu. Todas aquelas pessoas que estão zombando de você, estão fazendo plateia para escarnecer a tua fé, para escarnecer a tua caminhada, o Senhor está mandando dizer: descansa teu coração, porque a casa deles vai cair. Não vai ficar de pé. Todos os filisteus morreram. Todos os príncipes morreram. E Sansão morreu também. Mas ele morreu com missão cumprida. A missão que foi dada lá atrás para ele era de destruir, acabar com os filisteus. Todos os filisteus morreram. Aí eu li isso e falei: quando nós fazemos laços, alianças que viram laços, traz morte para a nossa vida. Traz até morte. Eu não estou falando às vezes de morte física, mas estou falando de uma morte espiritual. Quantas das vezes nós fazemos alianças com pessoas erradas, e essas pessoas vêm com tantas palavras, tanta informação, que acaba virando laço para a nossa vida. E o Senhor manda te dizer nessa manhã: faça a aliança certa. Não faça como Sansão, que teve que morrer, mas a sua missão foi cumprida. No livro de Hebreus, capítulo 11, versos 32, disse que Sansão foi herói da fé. Ele foi para a galeria dos heróis da fé, porque o propósito dele, a missão dele foi cumprida. Ele morreu, mas todos os filisteus morreram também. Sabe por quê? Porque diante daquele cárcere, até chegar na casa, antes dele ser zombado, ele foi orando. Ele foi na avenida do arrependimento e foi orando. E quando ele chegou naquela casa, ele clamou, porque o clamor, ele muda toda uma história, ele muda toda uma sentença. Talvez você entrou em laços que você não consegue sair, mas Deus manda eu te dizer: se arrependa e clame, porque Deus vai te honrar, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Jesus. Você que não é evangélico, tem alguém aqui que está afastado, não é evangélico?
Está todo mundo firme com Jesus? Amém? Então deixe para a sua meditação, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nada pode fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, aliança ou laço na tua vida. Que Jesus te abençoe.